Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele possa te ensinar também coisas importantíssimas sobre o plano da redenção e sobre como você pode receber o auxílio de Cristo para estar preparado para enfrentar as coisas que virão nestes últimos dias. Nós hoje estamos gravando porque no sábado não estaremos transmitindo ao vivo, razão pela qual você estará assistindo, portanto, esta mensagem. Eu queria convidar você para abrir a Bíblia comigo no livro de Daniel. Nós vamos dar sequência ao estudo que fizemos no vídeo anterior, postado terça-feira, no qual nós falamos sobre a existência do santuário celestial no céu. Nós vimos que existe o santuário de Israel, e vimos que João pôde constatar que o santuário hebreu nada mais era do que uma cópia, uma pequena maquete do verdadeiro santuário onde Cristo intercede em nosso favor. Nós vimos as evidências encontradas em Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 e 13, no qual Jesus aparece para João ao lado dos 7 castiçais de ouro. Entenda-se, os 7 castiçais, eles são representados pela menorá, aquele candelabro de 7 braços, que possivelmente você já viu associado ao judaísmo e também à terra de Israel. Aquele candelabro, ele era usado no santuário de Israel, fazia parte do culto, razão pela qual eles instituíram mais tarde o uso posso dizer para você, deste símbolo, como sendo um símbolo também para identificá-los em parte como povo. Mas Cristo, em primeiro lugar, deu o santuário, e nele estava o candelabro, como uma doutrina, como um ensinamento vivo, teatral, por assim dizer, do plano da redenção. Ficaria mais fácil de nós entendermos o plano por meio deste visual, desse audiovisual que ele propôs. Também em Apocalipse capítulo 11, nós vimos no versículo 19, quando João relata ter visto em visão a Arca da Aliança, esta que ficava no compartimento mais sagrado do santuário. Existiam 2 compartimentos no santuário. O compartimento santo, que era o primeiro, onde ficava o candelabro, e depois o compartimento santíssimo. Em Apocalipse capítulo 1 foi visto o compartimento santo e Jesus estava lá. Agora nós vamos para Daniel capítulo 7 e nós vamos ver quando o outro compartimento do santuário é ocupado. Daniel 7, versículos 9 em diante. Ele diz: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Ora, quando a Bíblia diz que foram postos uns tronos, é evidente que os tronos não estavam ali. Jesus foi visto ao lado dos candeeiros de ouro, que ficavam no compartimento santo do santuário celestial. A propósito, vou mostrar para você uma imagem do santuário, porque daí facilita para você conseguir visualizar aquilo que nós estamos colocando aqui. Está aqui. Vamos ver se fica bom, se sai bem na tela para você. Veja aqui na segunda imagem, de cima para baixo, essa tenda aberta. Está conseguindo enxergar? Está ali. Esta tenda tem 2 compartimentos. Eu vou mostrar para você. O compartimento mais externo, está aqui, é o lugar santo. Eu estou colocando meu dedo exatamente onde está sendo mostrado na imagem o candelabro. Olha lá, vou chegar bem pertinho. Aí, agora você consegue ver. Está aqui o candelabro. Este era o lugar santo.
Mas você tem uma cortina logo aqui, ó, que está dividindo o lugar santo do lugar santíssimo aqui. E no lugar santíssimo, meu dedo está exatamente em cima da arca da aliança. Está aqui. Então, está pequenininho, mas dá para ver. Aqui, se você olhar, tem um esquemático aqui embaixo, ó, né? E ele mostra que aparece invertido para você, mas eu creio que você vai conseguir enxergar. Está aqui as divisões, ó. Este aqui é o lugar santo, é o maior. Este é o lugar santíssimo. Aqui estava o candelabro de ouro, que é aquele de 7 braços, e aqui no Santíssimo a arca da aliança. Apocalipse 1 fala do candelabro, Jesus estava aqui. Já em Apocalipse 11, João vê a arca da aliança, ele vê o lugar santíssimo. Portanto, as cenas deixaram de se passar aqui no santo e foram para o santíssimo. E lá em Daniel, quando ele vê aqueles tronos sendo colocados, eles estão sendo colocados no santuário, num local que antes não era ocupado. Qual é este local? Quando nós lemos Apocalipse, fica mais fácil de entender. Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Olha que interessante. Jesus estava ao lado dos candeeiros de ouro em Apocalipse 1. Portanto, no lugar santo. Agora, ele convida João para atravessar uma porta. Ora, esta deve ser, portanto, a porta que divide os lugares santo e santíssimo. João entra, e olha o que ele vê. Verso 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Interessante. O mesmo relato de Daniel, só que agora até mais preciso, porque ele nos dá a quantidade de tronos que foram colocados. Daniel diz: foram postos uns tronos, enquanto João diz quantos foram colocados. Portanto, fica evidente que em Daniel está sendo mostrado o momento em que o Santíssimo, o compartimento Santíssimo, é ocupado. Jesus operou durante um período no compartimento santo, e ele saiu dali e foi para o Santíssimo, e ali instaurou-se o juízo do qual Deus, o Pai, preside o trono, preside o juízo, o julgamento, e os 24 anciãos são os jurados. Outra informação interessante que aparece para nós, também está em Daniel capítulo 7, e é a seguinte. Ele diz aqui que quando estava o juízo em andamento, né, ele tinha visto ali o estabelecimento dos tronos, do juízo, estava tudo ali. No versículo 13 ele diz: eu estava olhando nas minhas visões, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Interessante, Jesus é visto entrando nesta cena, a cena do juízo, e ali ele recebe o reino. Qual reino? Jesus disse, né? Que ele ia para o céu, mas ele ia voltar para nos buscar. Ele ia receber o reino do Pai, e em seguida ele vinha. Ele diz: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei. Então, ele está aqui pronto para voltar. Quando ele recebe o reino, no verso 18 é dito: os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo o sempre, e de eternidade em eternidade. Daqui fica evidente que acontece a cena do juízo, Jesus recebe o reino, e em seguida ele vem para a terra, para nós também sermos participantes deste reino, porque o reino será dado aos santos do Altíssimo.
Daí entende-se que o juízo é a última coisa que ocorre no céu antes de Jesus voltar à terra. E é por isso que Deus mandou uma mensagem, a qual encontra-se em Apocalipse capítulo 14, dizendo para as pessoas se prepararem para este juízo. Apocalipse 14, versos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem do juízo é a última que vem para a terra. Depois dela, Jesus volta. Agora, quando é que eu vou saber que esta mensagem está soando de fato, que este anjo chegou à terra e que ele está transmitindo a sua mensagem? Ora, ele diz que é chegada a hora do juízo, isso é um ponto. Então, quando o juízo fosse anunciado na terra, nós saberíamos que chegou o momento. Você sabia que há séculos atrás não se pregava esta mensagem de Apocalipse 14? Eu vou até mais longe. Antes dos meados de 1830, jamais se pregou esta mensagem. Portanto, ela é uma mensagem reservada mesmo para o tempo do fim. E cada vez depois, então, dos idos de 1800, esta mensagem foi sendo mais e mais tocada, ela começou a ficar mais em voga, até chegar um momento em que ela ganhou toda a sua ênfase. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, quando começou-se a pregar esta mensagem do juízo, deu-se uma ênfase a um mandamento esquecido. Por quê? Concluiu-se, pelo estudo da Bíblia, que a regra do juízo, a regra pela qual nós seremos julgados neste juízo do céu, é a lei dos 10 mandamentos. Isso vem de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Portanto, começou-se a pregação da mensagem do anjo de Apocalipse 14, anunciando o juízo, mas dando ênfase à necessidade de guardar-se os 10 mandamentos. Naquela época, mesmo as igrejas cristãs, protestantes, evangélicas, que tinham já restaurado uma série de erros do cristianismo, que eram abraçados pela igreja dominante, a igreja católica, mesmo estas igrejas não andavam em obediência aos 10 mandamentos. Em especial, elas não obedeciam o sábado do 4º mandamento. Daí o levantar-se esta bandeira também naquela época. Ocorre que passaram-se décadas, e por que não até mais de um século depois daquele tempo, e ainda assim faltava serem enfatizados os 10 mandamentos na sua plenitude. O que eu quero dizer com isso? Surgiu uma denominação daquela época, pregando o sábado, e acabou sendo rotulada como a igreja do sábado, hoje a igreja adventista do 7º dia, e aquelas ramificações desta igreja. Só que esta igreja mesmo andou, ou se desviou, para a desobediência ao 1º mandamento. O 1º mandamento encontra-se em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Ali Deus se identifica como sendo uma pessoa só. Fala de si mesmo no singular. Fosse Deus mais de uma pessoa, diria plural, mas não disse. E o próprio Senhor Jesus Cristo deixou este ensino muito claro, falando que há apenas um só Deus, uma pessoa. Queria ler com você João 17, versículo 3. Jesus disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, Jesus mesmo disse que o Pai
é o único Deus verdadeiro. Inclusive ele se auto-excluiu, se você prestar atenção aqui, fica evidente isso também. Portanto, há um só Deus, o Pai. E isso foi dito também textualmente por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Paulo disse: todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Portanto, quando o anjo de Apocalipse 14, ele vem e diz para adorar-se aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, a mesma mensagem que fala do juízo, né, dá essa ênfase para a adoração. Isso é porque Deus sabia que na etapa final do juízo seria necessário enfatizar este detalhe. Queria que você voltasse comigo em Apocalipse 14, verso 7. Diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Esta é a primeira parte da mensagem. E a segunda parte é: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então note bem a separação. Primeira etapa, fala-se do juízo. Disse que é necessária obediência aos 10 mandamentos. Enfatiza-se um mandamento esquecido, que era o sábado. Mas faltava a segunda etapa. Uma pregação também com a mesma amplitude, mas falando: adorem aquele que fez. Adorem o verdadeiro Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta mensagem não ia dizer, não quer dizer, olha, adorem o Deus que vocês conhecem há 2000 anos. Porque há quase 2000 anos que o cristianismo fala só de trindade. Fosse isso, não faria sentido falar: adore aquele que fez. Bom, se todo mundo já adora, para que dizer? Agora, quando Deus sabe que o ser humano entrará em idolatria, ele entende que sim, é necessário enviar alguém para falar da necessidade de voltar à verdadeira adoração. Quem conhece a história bíblica sabe que Deus fez isso diversas vezes. Eu posso mencionar aqui o caso de Elias, que conclamou o povo para deixar de adorar a Baal e adorar o único Deus verdadeiro. E também poderia falar dos amigos de Daniel, que foram as testemunhas do Deus vivo, quando Nabucodonosor disse para todos adorarem a imagem. E assim por diante. Daniel mesmo foi levado à cova dos leões porque orava ao único e verdadeiro Deus 3 vezes ao dia. Então a Bíblia está repleta de relatos desta natureza. E não seria diferente no tempo do fim. O ser humano sempre, desde que houve pecado, foi inclinado à idolatria. E no tempo do fim, isto ocorre, infelizmente, no cristianismo também. A maioria das religiões, das denominações, apregou um Deus trindade. Mas o Deus trindade, ele tem origem na Torre de Babel. Trindade vem do construtor de Babel, Nimrod, que foi considerado pelos seus seguidores um Deus. E, somado a ele, também consideraram a sua mãe e esposa ao mesmo tempo, Semíramis, como a deusa, a rainha dos céus, e o filho que eles tiveram, Tamuz, como sendo o Deus menino redentor. Daí 3, trindade. E olha só como esse conceito entrou no cristianismo. Acabou que introduziu-se o conceito de Deus menino redentor, tirando Jesus da sua posição original, que é filho de Deus, e colocando ele como Deus filho. Colocou-se também alguém que teria uma posição ali, numa família celestial equivalente à da mãe, que é o Espírito Santo, pois disse que Jesus foi gerado do Espírito Santo, então ele seria filho do Espírito Santo, e o Pai, que este já existia, que equivale a Nimrod. Para você que não sabe, antes não era assim. Os judeus jamais creram na Trindade, eles criam em um só Deus, o Pai. Tanto que, quando Jesus apareceu, eles várias vezes enfatizaram isso, a sua crença no único Deus. Posso citar aqui, por exemplo, João capítulo 8, verso 54, onde Jesus fala do seu Pai, e ele diz: o meu Pai, a quem vocês dizem que é o vosso Deus. E Jesus não condenou a crença judaica em um só Deus. Pelo contrário, ele a avalizou, como nós já lemos. Portanto, faz-se necessário restaurar isso no tempo do fim.
No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus trata disso. Ele diz o seguinte, no versículo 22, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, o judeu adora o Pai, adora certo, neste particular. Em outros não, mas neste sim. Verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Como é verdade presente este verso, meu querido irmão, minha querida irmã? Porque há pouco tempo é que se ouve da necessidade de adorarmos o Pai apenas como único Deus verdadeiro. Nós adoramos a Jesus, mas como nosso Redentor, porém o Pai como Criador. A suprema adoração é remetida a Deus Pai. Jesus, na oração modelo, no Pai Nosso, nos ensinou a dizer, Pai nosso que estás nos céus. A oração vai em nome de Jesus, porém ela é dirigida ao Pai. E o culto de adoração também é dirigido ao Pai. E no final dos tempos, em Apocalipse, ouve-se a voz de Jesus do trono, dizendo para todos adorarem o Pai, ou louvarem a Deus, o Pai. Apocalipse 19, versículo 5. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Quem é este que se assenta no trono de Deus e ainda diz, louvem o nosso Deus? Reconhece a Deus como o seu próprio Deus. Meus queridos irmãos, há um só que partilha do trono de Deus, e este é o próprio Filho de Deus. Davi fala dele em Salmos 110, versículo 6. Ele diz o seguinte, disse, 110, versículo 1, perdão. Disse o Senhor, o Pai, a meu Senhor, o Filho, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E Jesus, em Apocalipse 3, no versículo 21, ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Portanto, agora, nos últimos dias, que você está a ouvir a mensagem para adorar o Pai, você pode entender que é chegada a última hora do juízo no céu. Nós vimos que quando se assenta o tribunal, inicia-se o juízo. Depois do juízo é que Jesus recebe o reino e vem à terra. O juízo é a última etapa do plano da redenção, antes da segunda vinda de Cristo. Jesus manda o anjo, em Apocalipse 14, para avisar o mundo sobre o juízo. E esta mensagem vem em duas fases. A primeira fase já veio, avisar o mundo de que o juízo começou. E a segunda fase, você está ouvindo agora. Adorai aquele que fez. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, quanto tempo falta para a vinda de Jesus? Pouco. Muito pouco. E a pergunta minha e do céu que vem a você é, deseja você se preparar para a segunda vinda de Cristo? Deseja você estar entre os obedientes? Em Apocalipse 14, no verso 12, um pouco mais para frente, o anjo relata quem são aqueles que estarão preparados para o arrebatamento, para a segunda vinda de Cristo, que estarão em pé na última fase do juízo. Diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quer você estar entre eles? Então eu quero orar por você agora. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta mensagem de salvação que o Senhor enviou no último tempo, para que ninguém fique para trás ou seja pego de surpresa. Venha abençoar a cada um que recebeu esta mensagem
e tomou a decisão de obedecer a todos os teus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos em obediência e fazer a tua vontade. Guia cada um, manda os teus santos anjos, Senhor, te peço, para proteger estas almas que querem andar no teu caminho e estarem prontas para o arrebatamento. E ajuda-nos a não cairmos, a sermos fiéis até o final. Dá-nos o poder para obedecer, porque nós mesmos não possuímos. Te pedimos estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido irmão e irmã, se é o teu desejo você continuar estudando, preparando-se para o arrebatamento, e também unir-se a este povo do Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, que está se preparando para estar entre os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, te convido a entrar em contato. Nós podemos enviar um estudo bíblico para você, ou indicar o grupo ou célula mais próximas, para que você se prepare também para o batismo. Tome nota do nosso endereço de e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. E te convido também para continuar nos acompanhando através do canal youtube.com/TV Advertência Final. Nossos cultos são transmitidos terças-feiras, 8 horas da noite, e sábados, em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, a Escola Bíblica das Crianças, e 11 da manhã, a mensagem do culto. Feche os teus olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti